O Adventismo é diferente, peculiar, não só por causa das suas crenças. E de fato ele tem algumas crenças que são sui generis, como a guarda do sábado, a ênfase numa alimentação que segue os padrões de Levíticos 11, também a sua escatologia, mas não é nada disso de forma isolada que torna o Adventismo único entre as demais igrejas. O Adventismo é único porque ele é um sistema. Muito mais do que uma lista de crenças distintas, ele tem um sistema único, organizado de uma forma bíblica diferente. Mas esse sistema está em risco. Hoje eu falo sobre um assunto muito importante dentro do Adventismo. O que pode acontecer com o Adventismo, como ele pode perder completamente sua identidade e qual é o maior risco teológico que ele enfrenta na atualidade. Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala da fé cristã no mundo contemporâneo. E de fato, há muitos vídeos aqui sobre Adventismo. Você pode acompanhar as nossas playlists e ver especialmente os vídeos mais recentes aqui do canal. Mas antes de ir diretamente para esse vídeo, eu quero convidar você a deixar o seu like, porque essa é a forma de incentivar o nosso trabalho. Você também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, especialmente nos grupos de WhatsApp. E claro, considere sempre a possibilidade de você se inscrever, porque assim você vai acompanhar o conteúdo do nosso canal. Basta que você acione a opção todas as notificações para sempre receber conteúdo novo assim que for lançado aqui no canal. Você também pode nos ajudar adquirindo o livro Explosão Y. Veja um pouquinho mais sobre esse lançamento. Como alcançar as novas gerações? Como lidar com as questões trazidas pela pós-modernidade e suas ideologias? Como fazer a igreja crescer nesse período? Conheça agora o livro Explosão Y. 272 páginas, rica bibliografia e capítulos que vão direto ao ponto, com conteúdo acadêmico dito em linguagem simples. Adquira agora e ajude o canal a continuar crescendo. Justamente por ser organizado em torno do Sola Escritura, é que o projeto adventista ele é diferente. Mas quando a gente fala que esse projeto está em risco, isso implica no abandono do princípio Sola Escritura. De novo, esse abandono do princípio, muitas vezes, é de forma sutil. Ele não está tão ligado às doutrinas tradicionais adventistas. Em outras palavras, é possível manter muitas dessas doutrinas e abandonar o sistema. E muitos eruditos adventistas têm feito exatamente isso. Muitos administradores também seguem esse caminho, claro que por vias diferentes, mas o resultado é o mesmo, o abandono do Sola Escritura. Bom, para falar um pouquinho sobre esse tema tão complicado, eu preciso explicar um princípio que eu já mencionei e também já fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Você pode acompanhar nosso vídeo sobre esse princípio, Sola Escritura, nesse link aqui. Ali eu falo um pouquinho mais o que é o Sola Escritura, por que ele é tão importante e como ele ajudou a construir a identidade adventista. Afinal, esse princípio, em resumo, ele fala que a autoridade final na vida do cristão pertence à palavra de Deus. Você vai dizer, bom, muitas igrejas estão baseadas no princípio Sola Escritura. Afinal, ele surge, a sua ênfase é renovada, melhor dizendo, na época da Reforma Protestante. Ele surge com esse nome, mas é verdade também que na Bíblia os próprios apóstolos já usavam esse princípio para explicar textos do Antigo Testamento. E na Reforma Protestante, portanto, é resgatado esse princípio do Sola Escritura. Em partes, isso é verdade, mas a gente tem que se lembrar também, como eu já enfatizei em outros vídeos aqui no canal, que a Reforma Protestante ela é dividida em várias alas. Nós temos a ala principal dos reformadores chamados magisteriais e temos a reforma radical. Entre esses elementos da reforma radical, nós temos os anabatistas, que foram mais coerentes nesse princípio Sola Escritura. O princípio Sola Escritura, para ele funcionar, ele tem que agregar, tem que fazer parte dele o princípio Tota Escritura, ou seja, a totalidade das Escrituras, todas as Escrituras.
E é justamente nesse ponto que muitos dos reformadores magisteriais e dos evangélicos contemporâneos falham, porque eles acabam elegendo alguns livros ou algumas mensagens da Bíblia como mais importantes do que outras. É o velho problema do cânon dentro do cânon. Outro aspecto importante que faz parte do sola escritura é o princípio da analogia das escrituras. Através desse princípio, um texto bíblico vai explicando o outro, formando uma cadeia. A Bíblia é a sua própria intérprete. Como você pode perceber, o princípio sola escritura engloba o tota escritura e a analogia das escrituras. É importante destacar também que as escrituras são a norma normanda, ou seja, a norma sobre todas as outras. Para os adventistas, seguindo esse princípio, só é possível ter uma única fonte para a teologia, ou seja, as escrituras. As experiências, a filosofia, a história, a tradição podem me ajudar como ferramentas a interpretar a escritura, mas eles não são fontes teológicas. Eu posso articular a teologia usando algumas dessas ferramentas, mas a Bíblia é quem dá o critério. É a partir do princípio sola escritura, com todos esses detalhes, que o adventismo, como sistema, foi construído. E é a partir desse princípio que ele se mantém em pé. O grande problema hoje é que as práticas ministeriais copiam modelos evangélicos. O problema é que hoje a administração da igreja, e estou falando aqui da igreja mundial, nos diversos campos, muitas vezes também segue modelos ministeriais no mundo evangélico, ou muitas vezes incorpora conceitos empresariais na sua forma de administrar. Isso é responsável pelas divisões teológicas que existem hoje no adventismo. E se você quiser entender mais sobre o assunto, existe esse vídeo onde eu falo sobre essas divisões teológicas, como vários autores e estudiosos do adventismo entendem e classificam essas divisões. Mais recentemente também, eu fiz um vídeo falando sobre os adventistas progressistas. Esse vídeo é um vídeo que se destacou bastante aqui no canal. Eu faço um histórico, falo um pouquinho das características desse movimento e talvez para muitas pessoas a grande preocupação é que nós tenhamos hoje adventistas progressistas no Brasil. A gente percebe isso através das redes sociais, de alguns movimentos, de algumas falas. Mas esse não é de fato o maior problema, porque existe isso há muitas décadas. O maior problema é que, no todo, as divisões teológicas elas têm crescido, e isso em função do abandono do princípio sola escritura. Lembrando, uma coisa é continuar mantendo as doutrinas distintivas do adventismo. Outra coisa bem diferente é lutar para que o sistema adventista como um todo avance e seja cada vez mais coerente, mais bíblico, construído sobre as bases dos nossos pioneiros. Reconhecer a autoridade da Bíblia significa que a teologia prática, ou seja, o dia a dia da igreja, as práticas ministeriais, a missão da igreja vão ser norteados por conceitos tirados da palavra de Deus. O mundo evangélico não faz isso. Ele baseia suas estratégias em marketing, em agradar o cliente, em experiências místicas e somente usa a Bíblia como uma espécie de sacramento, ou seja, uma forma de ter conexão com Deus. E existe um vídeo aqui já antigo no canal, onde eu falo da música como conexão com Deus. Como muitas vezes a música é encarada apenas como uma forma de se ligar com Deus, de entrar no clima da adoração. E esse não é um conceito bíblico, porque na experiência de adoração, o que vale é o contato do adorador com a palavra, é estudando a palavra que a presença de Deus está no culto, porque Deus se comunica através da nossa cognição. A revelação de Deus é cognitiva. Ele propõe conceitos e através desses conceitos ele quer mudar a nossa vida, ele quer nos transformar. O nosso relacionamento com Deus se baseia no reconhecimento da sua vontade revelada. Então eu, como pastor, posso acreditar nas 28 doutrinas, mas posso usar métodos que não são diretamente extraídos dos princípios bíblicos, que não são os métodos que Cristo usaria. E Ellen White fala muito sobre os métodos de Cristo. Ela fala muito também sobre baixar a norma. E nós temos aqui alguns vídeos do canal sobre isso.
Vão aparecer aqui no link dessa descrição vários vídeos onde a gente fala sobre aspectos desse mesmo assunto, desde adoração até o evangelismo e práticas ministeriais. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é sobre igrejas emergentes. E existe aqui uma série no canal onde eu falo sobre essas igrejas e como esse tipo de abordagem, como esse perfil de igreja, não tem nada a ver com a nossa identidade como adventistas, como cristãos que encaram seriamente o princípio sola escritura. Hoje a igreja está em risco, mas para que ela avance, ela precisa reconhecer o poder das escrituras. Ela precisa derivar das escrituras a sua missão, a sua administração. Ela precisa derivar das escrituras os seus conceitos. A igreja precisa, de uma forma geral, a igreja mundial, entender quem é Deus, quem é o mundo, quem é o homem, através das escrituras. Quando nós importamos esses conceitos do mundo evangélico, o resultado não pode ser o sistema adventista. O resultado desse abandono do sola escritura é uma versão secularizada do adventismo. E no próximo vídeo do canal eu vou falar um pouco mais sobre isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você não deixou seu like até agora, faça isso. Também obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Agora, quando esse vídeo acabar, vão aparecer algumas recomendações na tela de outros vídeos antigos do canal. Escolha qualquer um deles e assista, porque se você assiste na sequência, você também está ajudando o nosso canal a continuar crescendo. Que Deus abençoe você. Será mi rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aparecerá mi rey, trompetas mil.